Quando a gente pensa nessa energia, a gente pensa que ela vai estar subindo de Gaia, né? Uma energia que vem forte de Gaia, porque é o nosso útero também. Dentro, a gente vem no útero materno, né? Mas a gente está dentro de um outro útero, que é Gaia. A gente vê que também corresponde ao nosso corpo, que tem muito mais água em Gaia do que terra, né? E nós somos assim, né? Então a gente vive nesse útero maior. E essa energia, ela vai vindo em macro e micro realidade. Então a gente vai acessando. Uma pergunta, a Shakti e Kundalini é a mesma coisa ou são energias diferentes? Não. Diferente. Kundalini é a ativação, é um processo. E aí a gente vai entender o que acontece quando a gente ativa a Kundalini. Basicamente, essa energia, ela é a energia que te dá a capacidade de ser sábio, de ter sabedoria. Então, quando ela está no aspecto do chakra básico, ela está te dando o divino poder. O poder que está relacionado com essa força mesmo, de gerar vida, que é dessa energia que se gera tudo. Então, tudo que é matéria precisa ser gerado nessa energia. Quando você sobe essa energia e você consegue chegar no segundo chakra, você está com o poder da nutrição, né? do gerar vida mesmo. E aí a gente fala de todas as bases de relacionamento, como a gente se nutre das relações. Quando a gente sobe e a gente chega no plexo solar, essa energia, a gente se alimenta, existem explosões que vão dando no processo da subida da energia, então você vai atingindo o seu potencial. Você está no processo da materialização e da realização, então você ativa esse fogo, que é o fogo que materializa, que é o fogo que cria. Então, se a gente for pensar, todas as nossas glândulas principais e órgãos do nosso sistema endócrino, que está relacionado com essa questão dos hormônios, produção do hormônio, está relacionado com metabolizar a energia fogo. Está tudo concentrado na sua força maior, bem nessa região, que é a região desse chakra. Então, quando a gente ativa isso, a gente faz com que todos os nossos hormônios funcionem muito, nosso sistema endócrino funciona. Eu ativo o movimento na minha vida, porque isso está muito relacionado com o movimento, e eu ativo o poder de realizar. Tá? Então, eu estou no meu potencial. Então, a gente vê, né? Aqui do lado direito vai ter o fígado, depois eu tenho o baço, pâncreas que vem para o esquerdo, mas toda essa região aqui, ela produz hormônio, não só aqui, né? Porque todo esse quadrante a gente tem as suprarrenais também, que está específica, mas aí a gente vai falar dela. O nosso intestino também, que produz, enfim. Mas a gente tem um poder muito grande aqui de ativar o nosso sol central, de realizar. Quando a gente sobe essa energia para o cardíaco, a gente tem o divino amor. Então a gente acessa a capacidade muito grande de amar. Então você fica respirando amor, né? Então você fica super expandido no amor. Então você quer abraçar todo mundo, quer sair trocando energia com todo mundo, porque você está muito expandido no amor, e aí você está nessa capacidade. Quando você sobe mais essa energia e você chega no seu chakra laríngeo, você tem o poder da transformação, porque esse é um chakra que é um chakra poderoso para magia. A magia está muito na palavra, né? Então, a gente sabe que a magia, o poder da realização está muito na palavra também, o que eu falo. Quando eu me expresso de forma assertiva, eu realizo esse poder da transformação através da palavra, que é a magia. Mas no ato sexual, quando a energia sobe, a gente tem uma necessidade de gerar um som. E é importante gerar o som, porque a gente está fazendo as ativações, a gente vai entender isso.
E quando eu consigo trazer essa energia para o meu frontal, eu ativo a divina sabedoria. É onde eu consigo aumentar a minha capacidade de inteligência mesmo. Então eu fico muito mais inteligente. Então todo esse processo ele era muito conhecido, principalmente quando a gente fala da Índia, né, que existe todas essas práticas, que o Tantra surgiu depois, mas existem todas essas práticas milenares da própria yoga, né, onde a gente vai aprendendo a fazer várias ativações e manipulando a energia também. Então as mulheres, elas eram muito poderosas. E esse poder que foi ficando perigoso. Então as religiões, todos os sistemas patriarcais, eles criaram uma forma de nos impedir de acessar esse poder mesmo, né? Porque realmente uma mulher que está com tudo muito ativado, ela é muito poderosa. E é a mulher que ativa tudo isso no homem. Então, na verdade, é a mulher que faz todo esse processo no homem dentro do ato sexual. Esse processo das energias? Das ativações das energias e de fazer com que o homem expanda nesse potencial também. Não é possível sozinho, mas também não é possível para a mulher sozinha. A gente precisa da energia masculina. A gente até faz esse processo, porque o nosso processo orgástico ele é completamente diferente do homem. A mulher tem o processo de subir a energia, o homem de dispensar. Ele realmente joga fora quando ele tem a ejaculação. Então, para que a gente consiga fazer isso integrado, precisa dos dois, né? E aí a gente tem a união Shakti, Shiva, Shiva Shakti, que é muito importante. E hoje o que acontece é que a gente só consegue concentrar o sexo na região do básico. E também a gente traz muitas informações que acabam nos tirando do nosso potencial de realizar dentro de um ritual, porque o sexo é um ritual, essas ativações e essa capacidade de realmente expandir campo de energia e não ter perda de campo de energia. Porque no sexo a gente pode tanto expandir como ter perda, dependendo de como é feito. E essa ativação, ela é feita somente através do sexo? A ativação das energias? Não, depois que você faz essa ativação, que você aprende o caminho, você pode fazer tanto no ato sexual como em vários outros atos. Por exemplo, eu ativo só na respiração. E você consegue ter vários orgasmos só ativando e respirando e subindo a energia. Só que para isso você precisa realmente usar, treinar e bastante. Mas o ápice, o interessante é que você consiga ter esse momento do ato completo só no sexo que você vai ter, né? Você consegue ter várias ativações e mantendo isso ao longo dos seus dias para que você tenha realmente, saiba manipular essa energia e usar ao seu favor na vida. Mas esse ápice precisa do sexo. Mas pode ser um sexo com qualquer pessoa ou com alguém com um campo mais elevado também? Então, não pode ser com qualquer pessoa que se comprometa com o processo. Porque aí é todo um processo que você precisa ter, de um trabalho onde os dois precisam ter essa consciência de querer atingir esse lugar, né? Porque senão não existe condição, porque é um trabalho que é feito. O sexo, a gente começa a ver ele como prática mesmo. Então ele não tem essa conotação que a gente dá para o sexo. E hoje a maioria dos homens, eles entendem o sexo como uma válvula de escape, um liberar de tensão, né? E as mulheres também, a distorção está no geral em relação a isso. Então, o que acontece? Toda vez que... Hoje a gente tem uma problemática que é a questão das iniciações sexuais, né? A gente tem
uma mídia que traz o sexo muito para a aparência do físico, para os estereótipos, né? Então é sensual, é sexy, é atraente determinados tipos de corpos. Outros corpos já não são mais. Então a gente tem muita informação distorcida nesse sentido que te deixa muito limitado na coisa física e plástica. Então os homens, eles acabam hoje, principalmente, tendo suas iniciações sexuais, muitas vezes na internet mesmo, com mulheres maravilhosamente lindas e incríveis, porém plásticas, e aquela satisfação, quando ele vai ter um contato com uma mulher real, ele acaba nem tendo. Pode ser a mesma mulher que está lá, né? E isso mudou muito, porque antigamente os homens eles não tinham esse acesso. Então, na verdade, para um homem conseguir ver um peito, ele tinha que fazer uma coisa assim, absurda, entendeu? Então, tipo, quando ele via, era qualquer peito, era tipo, nossa, eu vi um peito. Só que hoje, eles já sabem o tamanho, a forma, não sei o que, não sei o que lá. E tudo isso vai tirando esse instinto, essa questão que está muito forte da energia masculina. Então, nunca se existiu tanto problema de falta de libido em homem. Eu atendo um monte, né? Então, é uma questão de perda de libido e perda de capacidade mesmo para o ato sexual. E a falta de libido significa falta de energia? A falta de libido sexual significa falta da ativação da energia, não é isso? Significa falta dessa energia. Sim. Que é uma energia específica. Para a mulher. Sim. E hoje está bem baixo no planeta, bem baixo mesmo. A gente recebe uma quantidade absurda, eu recebo uma quantidade absurda de mulheres lindíssimas, que inclusive são influenciadoras, fazem fotos super sexys. Você fala, nossa, a mulher é um furacão, né? Tem uma super libido. Não consegue sentir prazer de forma alguma. Então essa coisa do plástico fez com que as mulheres se preocupassem muito com a aparência. Então elas buscam essa forma muito perfeita, porém essa energia, que é o principal, ela não existe. Ela não está presente. E aí não existem as trocas energéticas, existe uma coisa que fica muito na mente. Então eu estou vendo uma imagem, eu associo a prazer, mas eu não consigo entender o que é essa integração da troca, né? Que é muito diferente. E quando você, no meu caso, eu me desencantei pela pessoa que eu estava, eu percebi que depois do ato sexual eu ficava muito cansada e estava me desconectando de alguma forma. Perdi totalmente o libido por essa pessoa, ele também. E já não temos nada passou de um ano, já tem 2 anos que a gente não tem nada. Não tem sexo? Nenhuma afetividade. É uma quantidade de gente, muitas pessoas estão nessa situação, são muitas vezes. Ok, e o que você quer saber disso? Eu queria saber como reverter isso. No caso com ele, eu acredito que não tem como, porque não é a falta de libido em si. Eu simplesmente deixei de pensar nisso porque não tenho vontade de estar com ele, sabe como? Mas não é falta de tesão pela vida, ou talvez por outra pessoa. Então, mas quando você tem essa energia, ela é no geral. Ou você tá com ela no geral, ou você não tá com ela no geral também. Entendeu? Porque você vai tendo essa perda. O fato de você não ter o ato sexual, tudo isso vai diminuindo muito. Também outra coisa é que o próprio ato é que vai gerando essa sua capacidade de manter energia alta. Quando a gente não tem o ato, essa energia, a não ser que você faça as práticas, né? Você está em Brahmacharya, está entendendo tudo que você está fazendo e vai fazendo suas práticas. Você não tem o ato sexual em si, mas você tem todas as práticas de ativação, e você tem libido, e você tem orgasmos, né? Mas é muito importante o orgasmo para a mulher, é muito importante. Aí quando você não tem o orgasmo, também você para de se nutrir da energia. Quando o homem não consegue manter a ereção, tem a ver com essa energia também? Com a falta dela?
pode ter várias situações, cada pessoa é um universo. E assim, não dá pra gente cristalizar e dizer é isso, porque cada ser humano é um universo, né? Então, você precisa entender qual é a história da pessoa e conseguir acessar o núcleo, o que tá desencadeando isso. É energético, com certeza. Eu já recebi muitas pessoas e aí você faz essa reversão, mas cada um por um processo. Então, é muito específico. Tem pessoas que têm situações de trauma, tem pessoas que são muito punitivas, e aí sexualidade é algo assim, é maravilhoso, porque é tão incrível o ser humano em relação à sexualidade, que você fica encantada de trabalhar isso, porque você vê o universo de situações, quando a gente entra na questão da culpa, medo e punição, principalmente, que está muito relacionado com o sexo, né? Então, essas religiões e todo o sistema começou a criar os condicionamentos sociais, né? Para que tudo se mantivesse em ordem, principalmente porque a natureza do masculino é a competição. Então, se a gente for olhar na natureza, o macho, ele luta pela fêmea, e ele deixa a fêmea dele e sai também em busca de outras fêmeas. A fêmea na natureza, ela quer ser protegida, o macho protege ela e os filhotes de uma determinada forma, e ela precisa ser essa energia realmente da proteção. A gente traz como instinto que a gente já tem e como uma memória filogenética. E o homem também, do resguardar o que é dele. Então isso já vem de uma natureza primitiva, né? Já está na natureza do masculino e do feminino também, querer realmente ser protegida. Então a gente tem isso. Então não é uma questão nova. Por conta do homem ter a força também física, e desde o começo a gente não tinha esse desenvolvimento todo que a gente tem hoje, onde se entende que o homem não pode utilizar a força, tudo isso que a gente foi ganhando, né? Como direito, a gente também tem essa memória da força física do macho ser maior, então é natural que a mulher se submeta a determinadas situações, porque a gente vem com memórias muito antigas e que o homem use uma determinada força. Hoje não a força física, mas a força de repente pagar suas contas, de te manter presa dentro de uma situação de estar te sustentando, e vários jogos que acabam acontecendo. Mas existe isso, então é importante a gente saber. Então por isso muitas vezes a gente fica preso dentro desses sistemas, e que está muito além do simplesmente pensar sobre isso. Tem uma situação energética muito forte, uma memória muito forte, uma tendência vibracional muito forte. Então, quando a gente faz a cura energética do sexo, a gente entra desde esse começo, vai muito longe, desde a minha primeira memória. E a gente começa a liberar isso para que a gente possa realmente estar vibrando naquilo que é compatível com o momento que a gente está, planetário, né? Então, não é simplesmente entender, saber. A gente precisa conseguir acessar vibracionalmente isso e transformar. Porque senão a gente acaba estando nessa condição, sempre. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Quando você tem mais energia masculina, uma mulher tem mais energia masculina do que feminina, ou sente que é competitiva, que quer ser como... Tipo, energia mais masculina, você diz, ela é homossexual? Não, eu digo que ela é... Ela tá com a energia yang mais ativada. Exato, ela é competitiva, ela quer então, conquistar essa as coisas, questão... ela quer competir, talvez, enfim, ser mais... Como é que... Exato, como... Essa questão é muito por conta de toda a educação que a gente acaba recebendo.
homens e mulheres recebem o mesmo tipo de estímulo em relação à competitividade. Então, você tem que estudar para ser melhor e não ser pior. E não tem nada de errado em estudar, mas a questão de você precisar competir no mercado de trabalho, a questão de você começar a criar uma distorção de que algumas atividades que estão relacionadas com o feminino não são legais porque isso te põe numa condição de submissão. Então, tudo isso são distorções, né? Porque a gente tem uma natureza, e às vezes o homem tem uma natureza mais feminina e a mulher tem uma natureza mais masculina. Mas desde que a gente entenda se é nossa prakriti mesmo, se é a nossa natureza mesmo, ou se é uma distorção, porque eu fui validando um monte de coisa e fui perdendo a minha capacidade de vibrar na minha natureza, né? Então as mulheres acabam deixando de fazer coisas que nos alimentam e os homens as coisas que alimentam eles. Então hoje no planeta a gente vê muitos homens cuidando de filhos, cozinhando, arrumando as casas e sendo organizadas, e as mulheres totalmente desorganizadas, rejeitando toda e qualquer função que seja do feminino, porque tem uma distorção, realmente. Se você está numa polaridade, então você está sustentando mais energia yang como mulher, o homem vai ter que sustentar a energia yin, e ele vai entrar numa outra polaridade, porque senão não é possível esse se relacionar. Mas sempre vai ter a energia masculina e feminina. O que acontece hoje é que está mais a masculina nas mulheres. Então a gente tem uma quantidade muito grande. E essas mulheres estão chegando para a gente com um nível de frustração muito grande, com muita dificuldade de engravidar. Nunca se teve tanta dificuldade de engravidar. Isso não era uma coisa comum antigamente, as pessoas engravidavam. Então a inseminação, um monte de processo que existe hoje, por conta de não estar realmente alinhada ou sustentando essa energia poderosíssima que é a energia Shakti. Isso tem a ver também com o fato de que as pessoas têm menos filhos, algumas têm menos filhos do que antigamente? Tem a ver com vários processos, né? Mas basicamente é como a energia mais forte que você coloca na sua vida. A energia mais forte é me sustentar, é competir, é trabalhar, é pensar em pagar contas, que é uma energia mais masculina essa. Então você acaba tendo menos força energética até para querer ser mãe. Porque você está nessa vibração, a gente vê muita queixa de mulheres que não têm vontade de ser mãe. Por quê? Porque elas estão muito na energia, estão assumindo muito esse papel que é do masculino. O natural é a mulher querer ser mãe. O natural é a mulher sonhar em ser mãe. Porque a gente foi projetada, né? Fisicamente, o nosso corpo trabalha para isso. Então, todos os meses a gente faz os nossos ciclos. No processo da menstruação e tudo mais, e até isso a gente altera com a questão dos anticoncepcionais e com várias formas que a gente está lidando também com a menstruação e com os nossos ciclos, que são muito agressivas e violentas e que negam a nossa natureza. Então a gente nega muito a nossa natureza. E tem tem várias situações que vão fazendo com que a gente perca a libido também. A gente altera esses sistemas que são perfeitos do corpo. O pelo, ele tem uma característica de cheiro, que é uma característica muito forte no processo da atração. E a gente entende que não pode ter pelo nenhum. Então, todo esse processo da gente criar nojo, né, por determinados cheiros. Então, a gente não entende os cheiros, o azedo, como algo que estimula a nossa produção hormonal. A gente não entende os sabores dessa maneira, porque tudo isso está sendo transformado até na nossa alimentação, porque a gente tem sabores artificiais, cheiros artificiais. Então a gente vai perdendo tudo aquilo que naturalmente a gente precisa para ter os estímulos, né? E nada disso a gente entende que está fazendo, porque a gente não recebe essas orientações. Mas a gente perde muito em estímulo.
E quando a gente também deixa de menstruar, a gente modifica toda uma condição de cheiros. Isso faz com que os machos se atraiam menos também, porque o que atrai é, sem dúvida nenhuma, o cheiro. E esses cheiros estão cada vez menos. Então, o anticoncepcional modifica totalmente o seu cheiro. Então, a gente tem todas essas situações que são mais profundas relacionadas ao libido. Então, a questão do libido pode estar simplesmente em tudo isso, inclusive no que eu me alimento, porque existem os alimentos que superestimulam, existem os alimentos que não estimulam. Quais são? Galera, pelo amor de Deus, não! Faça a lista! Já começaram a bombar o lista. Não, pelo amor de Deus, onde eu acho essa lista? Calma, gente, não é uma coisa só, vocês estão percebendo? Tudo sempre são várias coisas que a gente precisa ver. Não é só comer, botar pra dentro, ou a capsulazinha não vai resolver. Então, e a gente tem que repensar, tem que ter uma outra racionalidade, tem que compreender tudo que está envolvido nisso, entender que tudo isso te traz um resultado, esse potencial para amar, para se tornar mais inteligente, para se comunicar melhor, para ser mais criativo, para materializar, né? Para viver trocas que realmente nos satisfaçam, porque as trocas que a gente tem hoje são rasas, não nos satisfaz. E por que a gente tem essa atração tão grande? Primeiro, pelo próprio processo da procriação. Então, a gente foi criado para procriar, para que a espécie continue. Então, a gente tem isso muito forte nos nossos instintos. Então, isso sempre vai ser algo que vai nos atrair muito, né? A gente vai para essa direção. É importante que a gente deixe o nosso DNA. Por quê? Porque a gente é hoje o resultado de todos os nossos ancestrais. Então, nós somos a melhor parte, tudo que eles tiveram de transformação fica registrado nesses campos morfogenéticos que a gente acessa e, consequentemente, no DNA. E aí o DNA é um processo para que a gente continue o processo de evolução. Porque senão não faria sentido, a gente estaria lá na era primitiva. Porque o cérebro tem uma tendência de só repetir, né? E aí a gente tem todo um outro sistema de campos e DNA que faz o processo para que a gente evolua. Então é muito importante a gente deixar o nosso DNA, porque a gente contribui para o processo da evolução das espécies, né? Porque na nossa evolução a gente acaba contribuindo com vários processos, não só do ser humano, porque a gente tem que pensar em todos os micro-organismos que habitam o meu corpo, todas as bactérias, todos os fungos, todos os vírus, os protozoários, e tudo isso faz parte daquilo que eu sou. E hoje a gente já sabe que a nossa consciência é profundamente influenciada pelas consciências das bactérias. Muito mais do que a gente imagina, a gente vai falar sobre isso. Então não dá pra gente achar que é uma coisa separada. E aí, quando eu começo a comer muito doce, eu vou acidificando, eu vou gerando uma condição para essas bactérias vibrarem numa faixa que vai gerar em mim aquilo que a gente entende como depressão. E que vai me roubar também libido, né? Porque libido é energia e a gente vai entender como funciona o metabolismo desse doce, desse açúcar para as células. Então, essas situações, elas são muito mais profundas do que a gente olhar só de forma cristalizada, eu tô com libido, não tô com libido. O que vai acontecer? Você vai apontar o dedo pro outro. Você vai dizer que o problema é o seu parceiro que não te dá prazer. E você não faz nada para mudar isso. Esse é o ponto dos relacionamentos hoje, né? Então a gente precisa... Oi? É isso que eu faço. É isso que você faz. É isso que você faz. No meu caso, eu tenho
com açúcar demais, ultimamente. Quanto mais você comer açúcar, menos libido você vai. Eu não gosto de açúcar, então eu não tenho esse problema, mas eu tenho um problema de estômago, então eu sempre estou tomando probióticos para... Probiótico precisa ser olhado, não se toma probiótico dessa forma, porque ele também desequilibra muito. Você tem que fazer um estudo de qual é essa sua flora, a sua microbiota, para realmente poder entender os probióticos, porque não é colocar várias cepas para dentro. Isso não é certeza de que você está se melhorando. E muitas vezes você está se agravando. Então, o mais importante é a gente se autoconhecer. E se autoconhecer exige um investimento real para isso. Dentro dessa alta tecnologia que a medicina nos possibilita hoje, a gente tem condições de entender todo esse nosso processo. Antes de criar distorção dizendo que é o marido ou o companheiro que não é capaz de te dar prazer, né? Existe todo um processo que geralmente está sendo transformado nos dois, porque os hábitos e a interação com o meio de vocês passa a ser a mesma. Então, no mesmo momento, você está se agravando e ele também está se agravando da mesma forma. Então, fica fácil de você olhar e falar assim, mas antes eu não era assim. Depois que eu conheci ele, eu me tornei dessa forma. E a gente tem várias situações aí de interação com o meio. O que eu faço? Eu faço atividade física, eu respiro, eu me alimento. O que eu estou fazendo também para o meu libido aumentar? Porque é muito simples a gente apontar o dedo para o outro. E assim, gente, sinceramente, a gente não tem que esperar do outro nada. Não é o outro que tem que te fazer se sentir atraído por ele. É muito pelo contrário, somos nós que temos que fazer esse movimento. Dissolver a ilusão que está me fazendo não ter mais esse desejo. O que acontece muito é que as mulheres, depois que têm filho, elas matam os machos, né? Então a gente tem um processo de várias fêmeas que têm um interesse muito grande por procriar e depois que tem filho mata o macho. Então a gente precisa entender que esse processo acontece também. Então as mulheres que são mães, elas se satisfazem com os seus filhos e acabam realmente perdendo essa satisfação, esse interesse pelo macho, porque ela já buscou todo o estímulo dela, era uma informação de que aquele macho era o melhor macho para procriação e que ele era o mais interessante para o processo de cuidado, com esse cuidado, com essa segurança que ela precisaria para ela e para os filhos, para a sobrevivência dos filhos. Então a escolha é muito feita assim também. E aí chega um momento que você já teve o que você queria, né? E tudo isso não é pensado. Então várias coisas acontecem. Eles dão risada, mas isso é real também. Nervoso. A senhora é normal durante o ciclo haver momentos diferentes de libido? Sim, muito normal quando você está no processo de ovulação. Todo o nosso processo a gente vai falar sobre isso bastante. A gente vai entender também os horários do dia, que favorece mais as energias, né? Então, aonde a gente está no nosso ápice, aonde a gente não está, e como funciona o nosso ciclo e quais são os nossos ápices, porque isso é uma questão muito hormonal. Mas são dois caminhos, caminho de mão dupla. Quando a gente trabalha energeticamente, todo esse sistema hormonal, ele se adapta na mais alta qualificação. Então, ele fica muito alto, muito forte. E a gente vai rejuvenescer, sem dúvida nenhuma, porque é uma energia que rejuvenesce, que traz beleza, disposição, e a gente fica com um campo magnético muito alto. Então as pessoas sentem vontade de estar perto daqueles que estão realizados, que estão sentindo prazer na vida. Isso é também porque a gente sabe
mesmo sem trazer para o intelecto, que numa troca energética com alguém, a gente consegue subir o nosso campo e passar a ter esse prazer que se busca. Então, alguns processos de atração é justamente isso. A pessoa está com o campo dela muito bem resolvido, ela está realmente conseguindo se alimentar dessa energia, então ela fica muito forte e você, só de passar pela pessoa, você já começa a sentir tesão. Porque ela está ativa no processo. Ele dizia a mesma coisa. Não sei o que é que tu tens. Não sei qual. Vai ficar bom, né, Trem? Quando é nesses casos que tu tá com o parceiro há alguns anos e aí existe essa desconexão na energia sexual entre o casal. Tipo, tem o amor, a amizade, mas não mais o sexo. Algo preocupante. Você quer que eu floreie? Eu posso florear, mas eu vou te falar exatamente o que é. Vai faltar e não vai realizar. E não vai... Então, assim, o caminho é buscar a cura. É pegar, ter que olhar com clareza para a situação e falar, não tá bom. Não tá bom, porque não é completo. Então vai fazer falta, você vai sentir falta. E os dois vão sentir falta. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar a cura disso. Sempre tem, sempre existe. O grande processo é o bloqueio dos dois para isso. Fingir que nada está acontecendo e fingir que só o amor é suficiente. Não é, gente, porque a gente precisa de todas essas energias. Então, quanto mais claro isso fica pra gente, melhor a nossa condição de se relacionar. E entender como é que eu quero esse sexo. Isso precisa ser falado, conversado com o seu parceiro. Porque os dois têm que se direcionar para essa busca desse lugar. Porque a gente pode ter um must da experiência. Por que você vai ficar nessa experiência mais ou menos? Então, a gente tem... Mas você não alcança o must de nada na vida se você não vai lá e se você não tem esse objetivo, se você não tem esse interesse e se você não está motivado para isso. Então, você precisa trabalhar para isso, né? E aí tem que ter um interesse dos dois para isso. Só que por conta dos condicionamentos sociais, as mulheres entram num lugar e os homens em outro lugar quando se fala de relacionamento. Então, com a minha mulher não, com a pessoa que eu tô não. Então, a gente fica fantasiando um outro homem perfeito, uma outra mulher perfeita, que não é real, que é ilusório. Perfeito é aquele que tá com você sempre. E quanto mais intimidade a gente tem, melhor, muito melhor. Quanto mais intimidade e soltura você consegue ter, melhor, sem dúvida nenhuma. E aí a gente tem que entender o que é que bloqueia. Quando a gente entra nos condicionamentos sociais, dessa questão que está relacionada com aparência, né? Então, as mulheres hoje entendem que ser atraentes está diretamente relacionado com beleza. E a atração não está relacionada com beleza, gente. Aliás, a última coisa que importa depois que você está no rola é como é que está esse corpo ou como deixa de estar. Porque não é isso, entendeu? Só que a mulher, ela fica muito travada nessa condição. Travada mesmo. E ela nem se dá o direito de sentir prazer porque ela não está bem com o corpo dela. Mas ela não está bem porque ela está trazendo uma condição de um padrão de beleza. E aí vocês precisam entender o que é que está me travando. Então, muitas vezes isso é um fator determinante para o cara broxar. Não broxar fisicamente, mas ir perdendo o estímulo. Porque é muito chato. Nossa, é péssimo. O sexo fica ruim, né? E não tem o que a pessoa fale. Não adianta ele falar, não me interessa por você. Lógico que ele se interessa, está com você. Não se interessa por você. Ele não precisaria falar isso, né? É insano isso. Mas você nunca acredita. Porque, ai, não foi legal, não tá bom, não é? Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí você fala, é fácil para você falar isso. Não.
a gente entra em vários processos, né? Fui casada há 21 anos, cada gestação minha engordo 22 quilos. Então, assim, é bastante mudança no corpo físico. Depois que você amamenta, você tem um processo que o seu corpo modifica completamente. Você não se sente sexy. Você tem que quebrar mesmo essa condição do corpo para o ato, né? Então, isso é um processo. E quando a gente se alimenta muito de pornografia, a gente acaba nunca estando com a pessoa que a gente está. Porque você sempre vai buscar aquela referência também. Ela está vai ter uma classe. Então tá bom. Você sempre vai buscar aquela referência de perfeição que te alimenta na hora. Então você não tá com a pessoa. Você tá sempre com a sua fantasia. Então você tá pensando em alguém que a sua mente diz que foi sensacional, mas posso te garantir que não foi tão sensacional assim. A mente gera todo um processo para que você queira algo que está mais difícil, que está longe. E aí você fica a vida inteira trazendo, não, aquele cara ou aquela mulher, e comparando. Então, a gente tem uma tendência a não estar no presente, não estar com a pessoa. E isso distancia muito. O sexo fica bom quando a gente consegue estar com a pessoa que a gente está, no 100%. Tem que ter troca de olhar e de cheiro e de uma série de coisas. Então, o ato ele não pode ser um ato mecânico. Ele tem que ser um ato de sintonização. Então, você vai se sintonizando com a energia. Quanto mais presente você está, quanto mais você consegue estar totalmente com a pessoa, porque você está fazendo sexo com essa pessoa, entendeu? E não com o seu ex, e não com as imagens que você vê nos filmes pornôs. Isso é muito importante entender. Então, o filme pornô é algo que a gente não deveria ter na nossa vida, porque ele te atrapalha muito no processo de você conseguir atingir esse potencial máximo mesmo da experiência, né? Essas referências, elas realmente não contribuem. Porque elas estão todas distorcidas, geralmente. E aí, fazendo isso, você impacta na ativação da energia? Tipo, se você não está presente, está com a cabeça em outro lugar, você não consegue ativar? Não consegue. Não consegue. Não existe meditação estando em outro lugar. Não existe... Quando você está gozando, você pensa em outra coisa? Consegue? Não, não consigo. Então, você tem um esvaziamento total, né? Então, assim, até dá, viu? Mas, tipo, se a gente quiser ter um prolongar dessa experiência, você tem que estar na totalidade, na presença, sem usar a mente. É um outro processo, é ativar todo o seu sistema sensorial mesmo em presença. Você diz no momento do orgasmo ou no ato todo? No ato todo, mas nos segundos, que podem ser muito mais do que segundos, né? Dependendo do quanto você se descobre, porque o ser humano não sabe nada de sexo, absolutamente nada. Ele usa um potencial mínimo e vive a vida nesse potencial mínimo, né? Então, assim, tudo é muito diferente. E a gente consegue atingir níveis muito altos mesmo.
saber... Isso é quando a mulher é bem resolvida, viu, que ela fala. Que ela já é maravilhosa. E pra saber quando realmente acabou, se não tem tesão energético, não tem essa conexão fora da cama, de olhar, de afeto, de pensamento, de amizade e... Não, primeiro você tem cama, que entender qual a referência que você traz que impede você se atrair pela pessoa que está com você. Geralmente essas referências são as distorções. Geralmente é o que você está criando em distorção, porque a pessoa está lá. Você está com ela, não é por acaso que você está com ela. Não é interessante a traição. Sim. Não é. É uma coisa que realmente traz muita perda. Sim. Mas o que é que eu criei que me desconecta dele? Não é o que ele está fazendo, porque isso é fácil a gente virar e falar, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele não faz isso. Esse é o padrão da mente. Mas o que eu criei que me desconecta dele? O que me faz não sentir mais admiração? E o que eu de fato admiro? Porque para as mulheres, a questão do libido está muito relacionada com a admiração. Tá bem ruim essa luz, né? Vocês não estão conseguindo me ver. Quer colocar mais aí na sombra? Tem que deixa eu ver. Aqui. Tá melhor, né? Então, se o que está me gerando perda de admiração é o fato dele não estar se cuidando, porque não tem coisa mais broxante na vida do que a pessoa não se cuidar. A mulher também. Vocês acham que os caras não estão... É muito importante você se cuidar. É tão importante, é tão fundamental, que essa energia é a própria energia que você primeiro tem que ter com você para que o outro te admire e te deseje, te queira. Então as mulheres se largam, elas se arrumam para sair, mas elas não se arrumam para dormir, entendeu? Mas aonde ela vai ter prazer não é na rua, vamos conversar, ou é com a cantada do cara que vai passar na rua? Não vai ser ali. Você tem uma pessoa na sua casa e você tem que construir essa admiração todos os dias. E isso não pode se perder entre os dois. E para isso você tem que entender que é ali, é na sua casa que você tem que pôr o seu potencial. De beleza, de estar bem, de estar cheirosa, de estar incrível, com as roupas certas, porque tudo isso é um ritual. E vocês vão perdendo isso do ritual. E isso vai gerando o quê? Perda de admiração, né? Então, assim, isso é muito importante. Tira as calcinhas velhas, pelo amor de Deus. Faz uma limpa nas gavetas de cueca que não estão mais nada a ver. Aquilo que você não admira, fala pro cara, tipo, não põe essa roupa, por favor. Não mistura isso com isso que eu não gosto de ver. Mas quando vocês estão comprometidos com o processo, isso é uma coisa madura de se fazer, né? Agora, o homem não pode falar pra você. Você vai ter uma crise, minha amiga, que é melhor ele não falar nada. Porque vai ser muito complicado. Ele vai ter que administrar sua negativa, sua raiva, sua revolta, o seu emocional. Isso vai perdurar não sei por quantos anos que ele vai ter que ela vai dizer, você me magoou muito no dia que você me disse que eu estava feia e você não estava se sentindo atraído por mim. Não, mas meu namorado fala isso pra mim, eu não tenho, assim, não é que eu não tenho, claro que eu me magoo às vezes. Claro que eu me magoo! Claro que eu me magoo! Olha isso! É muito claro que você mas tem ele fala se assim, magoar. eu viajo muito, aí quando eu volto de viagem, às vezes eu vou pra vários jantares, nossa, você engordou, aí eu falo, eu fico chateado, desculpa, falando errado, mas... E aí eu tive uma conversa séria com ele, que me magoava, mas acho que o principal é o que você tá falando, Então, a mas questão... você viu o que você fez, né? Você teve uma conversa séria com ele para ele não te dizer mais o que ele não gosta, mas ele
Você entende? Como um processo não tem lógica nenhuma. Não. E a mulher faz isso o tempo inteiro. Aí o cara vai virando um robô. Ele, melhor não falar. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Não, ele continua falando. Mas é bom que a gente tem intimidade. Mas é porque vocês ainda são namorados. Continua. Você vai ver como vai dar bom isso. É um caminho sensacional, super inteligente. Mas não é minha uma pergunta. Então, a gente no começo teve uma atração muito forte. No começo foi o sexo.